Oi, Vanessa, a gente está aqui no meio de uma das trilhas aqui do Jardim Botânico de Rio do Sul, que inclusive tem mais de 300 espécies nativas. Dá para ver aqui que a gente está no meio da mata. Eu estou aqui com a Elisandra para saber um pouco mais das espécies nativas que a gente encontra aqui no jardim. Boa tarde. Boa tarde. Bom, aqui no jardim a gente fez um primeiro levantamento das espécies botânicas e a gente tem uma diversidade bem grande de ambientes. Então aqui a gente está bem pertinho do curso d'água, então a gente tem espécies que são adaptadas a esse ambiente, mas como o terreno é muito grande, a gente tem diferentes ambientes em função da altitude e isso também vai mudando as espécies que ocorrem, né, durante toda a extensão do jardim. Então nesse primeiro levantamento foram feitas as espécies herbáceas e arbustivas e no segundo levantamento as espécies arbóreas, resultando então nessa diversidade que você mencionou de mais de 300 espécies. E para contemplar também são duas trilhas aqui no jardim, certo? Exatamente, a gente tem no momento instalado duas trilhas que levam às cachoeiras aqui no Jardim Botânico. São trilhas que elas foram feitas pensando para o máximo de acessibilidade possível. Elas têm níveis de dificuldade diferentes, uma é bem mais tranquila, plana e de um trecho mais curto, e a outra, que é um pouco mais extensa, ela tem auxílio de uma escada com corrimão, então a maioria das pessoas consegue fazer tranquilamente a trilha. Ali a gente estava comentando um pouco também das espécies, porque tem uma grande variedade aqui no jardim, né? Querendo ou não, são 20 hectares, então tem uma grande variedade. E entre essas espécies, assim, tem algumas que se destacam aqui, que são nativas da região aqui do local? A gente tem alguns tesouros aqui no nosso jardim. Temos espécies ameaçadas de extinção, temos alguns exemplares de araucária, temos de grande porte, temos o palmito, que aqui antigamente era uma fazenda de produção, então temos remanescentes com palmito bastante adensado. E nesse levantamento a gente encontrou uma população muito interessante de canela preta, que é a espécie florestal mais ameaçada de Santa Catarina. E nós temos lá árvores de grande porte, de grandes dimensões, que foi uma alegria, uma surpresa para os pesquisadores, inclusive, encontrar essa população tão bonita e saudável aqui no nosso jardim. E além dessa alegria, essa surpresa, além das trilhas, tem as lagoas lá em cima. O parque é muito grande, a gente está em meio a uma das trilhas, mas tem vários pontos aqui para contemplar a natureza, inclusive as duas lagoas lá em cima. Eu queria que você comentasse também quais são os visitantes que a gente pode encontrar por lá. Essas são antigas lagoas de criação e na transição, né, para o Jardim Botânico foi decidido mantê-las, inclusive porque nós temos muitas aves aquáticas que utilizam esse espaço e nós temos uma lagoa que inclusive nós demos o nome em homenagem a essa espécie, que é o mergulhão, que é uma espécie rara e nós temos um casal aqui, inclusive eles já se reproduziram, então é uma alegria também perceber que mesmo áreas que já foram alteradas e já tiveram uso intensivo, elas podem servir sim para fins de conservação e manutenção da biodiversidade.